Olá, acabamos de ver então o troubleshooter do Samsung S6 na falha No Power. Agora vamos seguir nossa última aula do treinamento eletrônica avançada EAD com o troubleshooter de sequência de reparo do Samsung S8 G955F. Não funciona o sensor de proximidade e os outros sensores. Já estamos aqui com o manual técnico baixado, fizemos o download na área de download da telecélula, que você, aluno, tem acesso. Então vamos aqui com o nosso aparelho G955F, entre no menu de engenharia, asterisco quadrado, 0, asterisco quadrado, e no menu de engenharia você vai conseguir observar que a parte do sensor, nenhuma funciona. Temos aí o vídeo mostrando um Samsung S8 G955 no modo de engenharia, com o sensor e os outros testes funcionando perfeitamente. E aqui a gente pode ver que nada acontece no sensor. Nenhuma leitura é feita na tela que está capturada nessa videoaula para vocês verem aí. Nada acontece nessa tela. Nós temos uma falha dos sensores desse Samsung. Então nós vamos lá abrir o diagrama elétrico, o diagrama técnico, o diagrama do troubleshooter e seguir a solução de problemas falha no sensor de proximidade e outros sensores. Então vamos lá abrir o diagrama elétrico. Bem, estamos aqui com o diagrama elétrico onde eu tenho a parte do troubleshooter. Eu tenho também a parte inicial do diagrama onde eu mostro o produto, o índice, as suas precauções, cuidados, lista de componentes. Eu tenho aqui a lista de componentes com o SEC Code, com a descrição dos componentes, com o tamanho dos componentes. Então eu tenho aqui, por exemplo, aí, ó, os diodos clamping, o tipo de diodo clamping que é usado, o part code da Samsung. A gente já viu isso aí na nossa aula EAD. Nós temos também as especificações de frequência e eu tenho aqui a parte do troubleshooter, que começa com o desenho da board, o lado top e o lado bottom da board. Aí eu tenho o diagrama em blocos. Vamos lá então para o diagrama em blocos. Vamos visualizar o diagrama em blocos para localizarmos a parte do sensor. Então, para a gente já ter uma ideia de como fazer o reparo desse Samsung S8 Plus. Então, aqui eu tenho o diagrama em blocos, onde eu posso ver a CPU principal AP, a parte de RF, que não tem nada a ver com o nosso sensor, tem a parte dos Power Managers, a parte do USB tipo C, memória, display, câmera, áudio e conectividade e sensores. Esse lado superior é o lado que nós temos que verificar para reparar e tentar utilizar a solução de problemas para corrigir essa falha. Então vamos dar um zoom na parte superior, onde mostra os sensores. Estamos aqui então com o diagrama em blocos da parte do sensor, que é exatamente a falha desse Samsung S8 Plus. Não reconhece o sensor de proximidade, giroscópio, nenhum tipo de sensor funciona nesse aparelho. Então aqui eu tenho o diagrama em bloco básico dos sensores. Eu consigo ver que existe um sensor que é o BCM4774I UB2G e esse sensor comunica com a CPU por um barramento SPI que todos os sensores de proximidade, magnético, barômetro e os 6 eixos estão ligados nele. Então aqui eu tenho toda a parte de sensor feita nesse CI. Provavelmente a nossa falha deve estar ligada nesse sensor aí. Então nós vamos lá no circuito de análise de problemas, o troubleshooter, verificar a falha do sensor de proximidade, barômetro, 6 eixos. Afinal de contas, nenhum tipo de sensor funciona nesse nosso dispositivo. Vamos lá então para o troubleshooter e localizar a solução de problemas dos sensores. Já que a gente viu que tem um CI principal que tudo deriva nele. E aqui eu tenho os barramentos de controle e os sensores tudo ligados nesse CI, esse sensor hub. Então vamos lá, na lista de solução de problemas, localizar a falha do sensor. Power on, falha inicial, sem serviço, SIM card, flash, não carrega, carregamento sem fio, ou on the go, sensor hub. Opa, começamos aqui a parte do troubleshooter ligado aos sensores. Então aqui eu tenho sensor hub. Sensor hub não funciona. Cheque as tensões no capacitor C483, C407
C413, 1.8 volts, nesse losango vermelho. Então a lista de solução de problemas começa. Você tem uma falha no sensor hub, cheque as tensões de alimentações prováveis desse CI. Então eu vou achar esses capacitores, vou pegar o multímetro escala DC 20 volts e vou medir a tensão nesses capacitores, obviamente com a placa energizada, bootada. Então o losango vermelho está me fazendo uma pergunta. Se eu achar a tensão nesses capacitores, eu vou seguir o yes. Se eu não achar a tensão nesses componentes, eu vou seguir o no. E o no fala, se não tem tensão aqui, troque o U7002. Opa, então peraí. Apareceu pra gente agora aí o U7002. O que será? Então vamos aí partir agora para localizar esses componentes e verificar qual é a função do U7002. O que ele faz? Desde que a gente tem o diagrama elétrico e o board view. Então aí, clicamos em Ctrl F, U7002, provavelmente o U7002 ou é aquele CI que nós verificamos o diagrama em blocos ou é o circuito que alimenta aquele CI. Então vamos procurar o que o U7002 tem a ver em fornecer essas tensões. Provavelmente ele vai ser o Power Manager que fornece tensões para o sensor funcionar. Então vamos lá, clicar em próximo, U7002, aparece no sensor Hall também, aparece no Bluetooth, aparece no GPS, aparece no NFC, aparece na Iris, provavelmente no touchscreen, esse provavelmente deve ser o nosso Power Manager, que fornece, sim, aí ó, na board view eu consegui ver, ele é o nosso Power Manager que fornece tensões para que toda parte da placa funcione, principalmente o sensor também naquele caso. Então aí o primeiro ponto no troubleshooter é verificar se existe tensão de alimentação para que o sensor funcione. Então o primeiro ponto é verificar se no capacitor C483, C407, C413 tem a tensão para que o sensor funcione, o sensor hub. Essa tensão é fornecida pelo U7002, que é o Power Manager. Se não tem a tensão, pede para trocar o Power Manager. Mas como a gente já sabe, o diagrama, a gente pode ter indutores em série ali, pode ter algum capacitor em paralelo em curto. Então muita coisa dá para fazer sem seguir e sem trocar o U7002. A gente sabe que o troubleshooter do fabricante, ele é meio inconclusivo. Então dá para trabalhar muito mais nisso aí. Não é porque não tem uma tensão, eu vou trocar esse Power Manager. Então aqui a gente já vê praticamente. Tem o capacitor C483 que está em paralelo com a tensão. Esse outro C407 também está em paralelo com a tensão de 1.8 e esse aqui também está em paralelo com a tensão. Então, por exemplo, um capacitor desse em curto aqui vai matar essa alimentação, seu sensor hub não vai funcionar. Então, não façam na linha, exatamente na dura, o que o fabricante fala. Então, tem muita coisa para verificar ainda. Pode ser que eu tenha um indutor em série aí, então não dá para trocar um Power Manager simplesmente porque não tem uma tensão de 1.8. Dá para trabalhar muito ainda nisso aí, tá ok? Eu até posso injetar uma tensão de 1.8 aqui, verificar se tem algum curto na minha malha com minha fonte. Vocês viram no vídeo aí de injetar tensão nas malhas, então não dá para trocar um Power Manager seguindo o troubleshooter. Então vamos supor que a gente tenha a tensão lá. Ah, eu tenho a tensão de 1.8. Se eu tenho a tensão de 1.8, eu sigo para yes. Se eu não tenho, eu sigo para no, que eu já falei. Se eu tenho a tensão de 1.8, ele pede para verificar o U400. Se ele não está aberto, quebrado, quem que é esse U400? Vamos procurar e ver quem que é esse U400. Então, no Ctrl F, eu vou lá digitar U400. U é um circuito integrado. Ele aparece também no sensor magnético, no sensor de 6 eixos, no barômetro, no sensor de proximidade, ó. Esse aí deve ser aquele nosso circuito integrado que nós vimos no diagrama em blocos no início desse vídeo. Aparece no GPS também. Aí, ó. Realmente, esse U400, que está grifado aqui, é aquele CI que nós vimos lá que todos os sensores derivam para ele. Ele está bem próximo dos sensores aqui de proximidade, do lado superior da board. Então esse aí, o U400, é aquele CI que pode ser o CI da nossa falha. Então esse é um grande suspeito. Aquela tensão de alimentação ou esse CI. Só que eu vou trocar um CI simplesmente que o fabricante pede para medir uma tensão e troca o CI? Não. Vamos voltar no troubleshooter lá. Então ele fala, não tem a tensão de 1.8, tem a tensão de 1.8, verifique se o CI não está quebrado, danificado. Se está normal, finaliza. Mas espera aí, acabou? Não, o troubleshooter não acabou. Se ele fala que está normal, troca. Não, espera aí, eu não vou trocar um CI, simplesmente medir uma tensão. Muitas coisas estão ligadas ao funcionamento de um CI. Os componentes adjacentes,
tensões de alimentação, outras, frequências, barramento de controle, componentes de oxidação. Então não dá para seguir aí a risco que o troubleshooter fala. A gente tem que observar muito mais coisa ligada no 400, que pode realmente ser a falha, mas tem componentes do lado, tem oxidação, tem falha de solda, tem barramento de controle, tem muita coisa ligada aqui à troca desse CI. Então tem que verificar tudo aqui antes para seguir e reparar esse aparelho. Então vamos continuar aqui fazendo o troubleshooter agora do sensor de proximidade. Já que a gente viu que é a nossa falha principal, nenhum sensor funciona, mas vamos seguir aí o sensor de proximidade, que foi o que primeiro detectou-se nesse aparelho, que está tudo ligado junto na verdade. A gente vai conseguir fazer um processo um pouco mais complexo. Então estamos aí. E verificar se tudo vai derivar para o 400. Sensor de proximidade não funciona. O sensor de proximidade não funciona? Primeira pergunta. Sim, não funciona. Losango vermelho. Cheque as tensões no indutor L3006, C334, capacitor, C367, tem 1.8 volts. Provavelmente é um regulador que manda tensão para ele. Se tiver a tensão, siga para IS. Se não tiver, troque o 417. Tendo a tensão, verifique a tensão de 3.3 volts. Mais um ponto importante. Agora apareceu um losango amarelo, pedindo para verificar outras tensões fundamentais para que o sensor de proximidade e o sensor de luz funcionem. Uma tensão de 3.3 volts. Então o que eu tenho que fazer? Energizar a placa, pegar o multímetro, achar o L305, achar o C323 e medir a tensão de 3.3 volts. Está presente? Yes. Não está presente? Troque o 901. Se está presente, cheque o resistor R404, o R405, que estão ligados ao barramento de controle de 2C. Barramento serial data serial clock. Esse barramento gerencia o sensor. Os resistores estão bons? Você vai medir, desenergizar a placa, verificar o valor do resistor, medir o resistor. Resistor mediu bem, está bem soldado, responde yes. Não mediu? Troque o 400. Então o 400 apareceu de novo no nosso troubleshooter, realmente indicando que ele é o CI responsável, onde deriva todos aqueles sensores no diagrama em blocos que nós vimos. Então aí continua o troubleshooter. Cheque as conexões do HEA300, deve ser um conector de infravermelho. Se ele está bom ou se ele não está. Está bom. Cheque o conector da placa, quebrado, danificado. Está tudo bem? Então terminou. Então a gente viu aí que o troubleshooter, ele, na maioria das vezes, quando tem uma opção não, ele fala, troque o CI, troque o CI, troque o CI, ou troque a placa principal completa. A gente pode trabalhar muito, como eu já cansei de falar aqui. Tensões de alimentação, não só as básicas, mas outras, tensões secundárias, barramentos de controle que ele falou aqui também, informações do software, vários sinais ligados ao reparo de manutenção nível 3 e nível 4. Vamos então fazer aí a parte prática, medindo essas tensões nesse sensor, nessa falha do sensor de proximidade e na falha do sensor hub. Vamos fazer uma parte prática medindo essas tensões aqui e eu vou aplicar também o SMB usando modo comparador para solucionar a falha dos sensores desse Samsung S8 Plus. Então eu vou pegar aqui agora a nossa parte prática, vamos seguir esse troubleshooter, localizar esses indutores, esses capacitores, medir as tensões e fazer o reparo desse aparelho, chegando no nosso U400, que é o CI principal responsável pelos sensores desse aparelho. Vamos lá então para a parte prática? Olá, alunos e alunas. Mais uma vez, agora finalizando a nossa aula 30, vamos fazer o troubleshooter do S8 Plus Sensores Não Funciona. Só que dessa vez, diferente de usar o multímetro, nós vamos usar o SMB, o Smart Box, no modo comparador para localizar o setor responsável pela falha dos sensores nesse aparelho. Estamos aqui com as duas boards, a board boa e a board ruim, que tem falha no sensor. Então essa aqui da minha mão direita é a placa com defeito, essa da minha mão esquerda é a board funcionando. E eu vou usar o modo comparador. O modo comparador do SMB, eu vou usar o meu cabo regulador, o positivo do cabo regulador ligado no positivo do meu SMB e os dois terminais negativos, as duas garras jacarés pretas, eu vou colocar uma em cada board, uma em cada shield negativo comum da board. Então eu vou aterrar uma placa e aterrar a outra placa. E agora, com o cabo
preto do SMB, eu vou fazer os testes no modo comparador de acordo com o troubleshooter pedido no diagrama elétrico. Claro que dessa forma eu não vou medir conforme mede o diagrama elétrico na parte do troubleshooter. Lá vai pedir tensões, frequências. Agora eu vou usar valores do SMB para comparar os pontos que o troubleshooter pedir de uma placa boa, de uma placa ruim, para vocês verem que é muito fácil empregar o Smartbox para análise de qualquer problema nos seus smartphones. Então vamos lá. Vamos seguir o troubleshooter da página 18. Então, por favor, imprima aí essa página em PDF do troubleshooter 18 para seguirmos a sequência do troubleshooter, que é o troubleshooter 8.4.7.5, o troubleshooter do sensor de proximidade e o sensor de luz. Então vamos lá seguir o troubleshooter usando o SMB. Primeiro ponto é achar o L306 ou capacitor C334 ou capacitor C367. Eles estão numa malha de 1.8 volts, que obviamente alimenta o sensor. Então eu vou clicar aqui em Ctrl F, vou digitar L306, L de indutor, L306, pressionar Enter, Enter mais uma vez, e vou achar o L306. Ele está do lado direito da minha board, na parte superior. Então aqui eu tenho a minha board com problema, está conectada no SMB, no negativo, e a minha board boa. Eu vou usar o modo comparador. Vou comparar uma placa com a outra, vou usar o troubleshooting, porém, em vez de energizar a minha placa na fonte, correr riscos, eu vou usar o SMB, o Smartbox, no modo comparador e comparar tudo o que pede o troubleshooter. Então eu vou seguir toda a sequência do troubleshooter, porém, não vou medir tensões ou frequências no osciloscópio. Eu vou usar o SMB, que vai me dar dois parâmetros, tensão e microcorrente. Caso a tolerância de 20% entre a placa boa e a placa ruim seja alcançada, vou deduzir que aquele ponto, aquela pergunta daquele losango, a resposta vai ser yes. Então a gente tem uma tolerância de 20% de medida de uma placa boa, de uma placa ruim. E eu vou seguir a sequência do troubleshooter. E ela fala naquele losango, achar o indutor L306, vamos dar um zoom nele aqui, L306, e medir a queda de tensão de 1.8 volts se eu usar o multímetro, porém eu vou usar o SMB. Ele vai me dar outros valores. Não vão ser os mesmos 1.8 do multímetro, mas o valor que o SMB indicar será a minha base para comparar com a placa ruim. Então vamos começar além a placa boa. Então estou com a minha good board aqui. Vou pegar a minha good board, vou achar o indutor, que está bem na curvazinha aqui. Posso ver bem a curva aqui. Aqui está o L306. Como é o indutor, qualquer lado que eu medir aqui vai ser o mesmo. Ele não vai estar ligado no térreo, não é verdade, pessoal? Então eu vou encostar aqui e vou anotar. 3.19, 1631. Agora eu vou pegar a placa ruim, vou pegar a minha placa ruim, vou pegar o mesmo componente, o mesmo indutor, no mesmo lado, vou medir 3.20, 1634. Vocês perceberam que as medidas foram muito próximas. Quer dizer o quê? Não existe diferença nesse componente, nessa malha desse componente. Então a resposta no meu losango para aquela questão que ele está me perguntando, se está presente uma tensão de 1.8 volts ali, eu não medi a tensão, mas o SMB me dá um conjunto de medidas que reflete que essa malha está boa, ou seja, comparei uma placa com a outra e aquele ramo dessa alimentação deu o mesmo valor. Deduz que não existe problema nessa malha. Então a minha resposta, a minha pergunta no troubleshooter vai ser yes. Então a primeira pergunta do nosso troubleshooter, no losango vermelho aqui, ó, L306 ou o C334 ou o C367 tem uma tensão de 1.8 volts aqui? Mesmo não medindo a tensão, pelos valores de comparação do SMB, a minha resposta é yes. Eu vou seguir próximo para o losango laranja agora. O losango laranja tem uma outra questão. Cheque o indutor L305 ou o capacitor de filtro C323, que está em paralelo com a saída do indutor, que tem que ter uma tensão de 3.3 volts, só que nós não vamos usar o multímetro, vamos usar o SMB e comparar isso. Verifique se a tensão está presente. Então eu vou achar o L305, vou pegar o SMB, o Smartbox, e comparar a placa boa da placa ruim, verificar se os valores são os mesmos.
Tendo os valores mesmos ou próximos, com 20% de tolerância, vou indicar a resposta yes. Dando diferença, vou indicar a resposta no losango laranja como não. Então vamos lá, achar o L305, 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 L305. Está bem próximo do L306, do lado, na verdade. Então aqui eu estou com a minha placa boa. Eu marquei a minha placa, escrevi na minha placa com tinta apagável, tá, pessoal? Placa boa e placa ruim e placa boa, bad e good. Então eu identifiquei as minhas boards. Isso é muito importante, você identificar a sua board, para não correr risco de misturar a board. Então o L305 é exatamente esse indutor que está aqui. Vou medir aqui o L305. 2.72, 1100. Obviamente, eu medi na parte superior e na parte inferior vai dar o mesmo. 2.72, 1100. Então aqui eu tenho o valor 2.72 volts e 1100 microamperes. Na minha placa ruim, tem que dar um valor próximo. Então estou agora com a placa ruim. No L305, tem que dar um valor próximo que nós medimos. 2.70, 1080. 2.70, 1080. Deu um valor muito próximo. Deduz-se que, nesse ramo aí, a resposta desse losango, dessa questão do troubleshooter, vai ser yes. Então vamos lá, voltar ao troubleshooter e responder yes para essa questão. Então está presente, está tudo normal nessa malha de 3.3 volts? Segundo o modo comparador, sim. Não deu diferença considerável de microtensão e microcorrente nessa malha. Se tivesse dado valores muito diferentes, indicaria sim que existe algo errado nessa malha de 3.3 volts. Então a minha resposta é yes. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou medir o barramento I2C, que é o barramento integrado de controle, feito nos resistores R405 e R404. Então aqui eu vou ter o barramento serial data e serial clock, para gerenciar o sensor que não está funcionando. Então é muito importante isso. Vamos achar aqui o R404 e o R405. Vamos começar por R404. R404, vamos ver no board view. Ah, o R404 está bem próximo à blindagem, parte superior da blindagem do lado de um CI. Tanto o R404 quanto o R405. Eles estão bem próximos. Próximo do U4000. Então aqui eu tenho o R404 e o R405 próximo do U400, desculpa, não é o 4000. Então aqui ele está bem exatamente aqui, vamos ver? Aqui eu estou com a minha placa boa, vou medir agora o R404 com a minha placa boa e vou comparar com a minha placa ruim. Então estou aqui agora. Aí estão os resistores R404 e R405. Vou medir agora o R404 e vou comparar os dois lados do resistor. Vou medir aqui primeiro o pino central. Provavelmente aqui é o terra, porque o SMB indicou terra, tá vendo aí? Ó? Então aqui é o terra comum dos resistores, aqui é o terra comum dos resistores, e aqui vai ser o positivo, onde vem o comando do barramento. Então vamos lá. Espera aí. 2.51875. Vamos verificar na placa ruim. 2.51875. Essa aqui é a minha placa ruim. Vamos medir o mesmo componente, o mesmo R404, né? Não é R405 agora, é o R404. Mesmo resistor R404 do lado positivo dele, que vem do barramento. 2.70, 1070. Mais uma vez, o R404, 2.70, 1070. .50, 850, ou seja, deu uma grande diferença aqui. Opa, não, desculpa, agora conectou bem. Olha, não deu diferença não. 2.70, 1085. Perfeito. Esse ponto está normal. Já que estamos aí com a nossa placa boa, vou medir o R405 também agora. Então eu vou lá, medir o R405 e vou comparar com a minha placa ruim. R405, 2.50, 863. Vamos medir agora na placa ruim o mesmo R405.
2.68, 1065. Vamos medir de novo lá. (2.70, 1082). Foi o problema é que aqui eu tenho uma blindagem, se eu encostar dá ruído, tem um terminal, tudo que eu encosto é sensível, então tem que ser muito preciso. Medindo de forma precisa, nós vimos que está dentro do padrão. Ou seja, não existe diferença de valores aí. Desde que você meça de forma bem precisa, não vai ter diferença aí nesses componentes. Vamos dar uma limpezazinha lá, para ficar tudo dentro do padrão. Então, após nós verificarmos os resistores R404 e R405, a resposta da nossa questão desse losango amarelo é yes. O que ele fala? Verificar as conexões do HEA300. Então ele pede para verificar as conexões do HEA300. Provavelmente deve ser o flex do sensor de proximidade, que é esse que está no nosso microscópio aqui agora. Vamos ver aqui o sensor de proximidade. Provavelmente é a conexão dos sensores. Está perfeita, deve ser provavelmente ele. Então vamos lá ver quem é. HEA300. Realmente vai ser... Vamos lá, colocar a board igual. Colocamos a board igual, está lá. É o flex do sensor de proximidade. Então ele pediu para verificar a conexão do flex do sensor de proximidade. O nosso flex do sensor, bem como a conexão, aparentam estar normais, bem soldados, com aspecto visual muito bom. Então não vai ser isso, não é? Vamos lá continuar com o nosso troubleshooter para o próximo passo. Então ele pede para reconectar o HE300 e reconectou, pede para verificar se o sensor não está danificado. Cheque os sensores da placa. A gente já acabou de ver que os conectores estão bom. Tá bom, ele manda finalizar o processo. Está normal, ele pede para trocar o sensor FPC. Então, ou seja, a gente aqui não consegue seguir o troubleshooter aqui à risca e falar que teve sucesso, porque ele não chegou a falar. Não chegou a falar muito mais do componente responsável pelos sensores, que é o U400. Mas aqui no nosso troubleshooter, nós conseguimos ver que o U400 é o CI responsável por isso. Vamos ver se é o U400 ou o U901. Provavelmente é o U400, que é aquele que nós vimos no nosso diagrama em blocos. Então eu vou lá, o U400, que é o CI que corresponde aos sensores. Mesmo tudo medindo bem, ele não chegou ao final a trocar o CI, só se não tivesse. O U400, aí ó. U400. Então, continuando o nosso troubleshooter do S8 Plus não funciona sensores, nós acabamos de ver aí o troubleshooter do sensor de proximidade e ele falou, tem poucas medidas, não é? Fez alguns pequenos testes que nós usamos até o SMB para ver, indicou que meça um ponto, outro ponto, um capacitor ou indutor, troque o U400. E no início desse troubleshooter, quando nós abrimos o manual e vimos o diagrama em blocos, nós vimos lá um CI chamado Hub, onde todos os sensores direcionam para esse CI, que é exatamente o U400. Então nós vamos aqui, antes de trocar o U400, igual pede no troubleshooter, nós vamos agora aprender a como desenvolver mais no troubleshooter. Ou seja, eu vou aqui agora, em vez de falar e seguir o troubleshooter, troque o U400, não. Tem muitos pontos fundamentais que eu posso verificar aqui e ter uma conclusão bem mais precisa se realmente será o U400. Pode ser que falta uma tensão de alimentação nele que não foi pedida no troubleshooter. Pode ser que falta um sinal aqui de funcionamento dele de controle, por exemplo, que não foi pedido no troubleshooter. Então nós vamos aqui pegar o diagrama elétrico, imprimir a parte do U400 e vamos verificar todas as tensões de alimentação que estão nesse U400 para que ele funcione. Então nós vamos aí fazer a impressão do manual, que está em anexo aí na tela, na parte do U400, e vamos verificar sinais de controle, alimentações, e vamos usar também o modo comparador. Afinal de contas, nós temos uma placa boa e uma placa ruim. E eu vou comparar agora todos os pontos básicos para que esse CI funcione. Então eu vou ter acesso aqui a vários componentes discretos que estão ao lado desse CI U400 e eu vou ter referências de medidas para comparar esses pontos com a minha placa boa. E eu achando inconsistências, aí sim, eu vou trocar o U400 ou verificar que malha que é essa, por exemplo. Se for uma malha de tensão fundamental que estiver alterada, eu vou verificar se não é essa malha a falha. Então está aqui o nosso procedimento até que a gente realmente troque o U400.
Vamos investigar um pouco mais a fundo essa falha no U400, tendo medidas inconsistentes. Vamos partir, sim, para a troca do mesmo. É o nosso CI Hub dos sensores, U400, igual aquele diagrama em blocos que nós vimos. Vamos lá, então? Bem, de forma diferente agora, nós, nos primeiros testes, nós medimos uma hora uma board, outra board. Agora, como serão bem mais pontos, eu imprimi a parte do manual pertinente ao U400 e aqui na parte superior eu tenho as tensões de alimentações. Eu vou anotar aqui no manual os valores medidos pelo SMB. Depois que eu anotar todos, eu vou comparar com a minha placa defeituosa. Então agora eu vou fazer a localização dos componentes das alimentações e vamos medir todos aqui e anotar no próprio diagrama. Vou pegar a placa defeituosa e comparar os valores lidos na minha placa boa. Então vamos lá. U400. Bem, estamos aqui agora com o diagrama elétrico na página 5, que vocês também vão imprimir junto comigo. E nós vamos aqui dar um zoom agora no U400. Então eu vou ter aqui o U400 e vamos analisar juntos os pontos fundamentais básicos para que o U400 funcione. Então aqui eu consigo ver que eu tenho a tensão VDD_MCU_1.8, 1P8. É uma tensão de 1.8 volts. VDD PWPMU-IN é uma entrada de 1.8 volts de tensão. Eu posso medir essa tensão no capacitor C483, que está aqui. Então eu peguei a minha folha impressa, vou anotar o primeiro comando que eu vou fazer no SMB. Nesse capacitor, eu vou ler a tensão e microcorrente no capacitor C483. C483. Medindo a microtensão e microcorrente nele, eu vou ter noção da malha PP1V8, 1.8 volts do MCU. Então, o C483 é o primeiro. Eu também vou ter uma outra tensão VDD_1P8_AP no capacitor C407. Então, eu também vou medir uma outra tensão de 1.8 volts no capacitor C407. Então, vamos destacar aqui C407. Então, eu vou colocar o SMB nesses dois pontos, no C483 e no C407, medindo duas tensões básicas de funcionamento do U400, que é o hub dos sensores. Então vamos ver quais outras tensões entram aqui também. O VDD-MCU1P8, que é a mesma que está lá, também está presente num outro capacitor. Então, medindo lá, nos desses dois pontos, eu testo a trilha. Então tem também do lado direito aqui do diagrama, aqui ó, o C414, por exemplo. Eu também vou medir o C414. Eu tenho também o oscilador OSCI400. Então, se a gente observar aqui, ó, tem um cristal oscilador que fornece um clock para esse CI. Imagina, se esse cristal parar de funcionar, o meu CI não tem clock, não vai executar nenhuma função. Então, o troubleshooter omitiu simplesmente isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu também vou verificar se o meu OSCI400 está funcionando. Eu vou tentar medir o pino 3 dele aqui, ó, no SMB, na placa boa e na placa ruim e comparar. Então, dá para a gente fazer isso. E também no capacitor C430, que é a alimentação do cristal. Se faltar alimentação nesse cristal, não vai produzir o clock, não vai funcionar o U400, nosso hub dos sensores. Então dá para a gente avançar muito aí no troubleshooter. Vamos ver aqui mais o que a gente pode verificar. Então, para começar, vamos verificar isso. O clock, que também tem o clock de 26 MB, mas vamos ver primeiro esse clock aqui, desse oscilador OSCI400. Vamos ver a tensão de 1.8, as tensões de 1.8 lá pertinentes à alimentação. Ótimo. Então já tenho aqui um princípio a partir. Vamos verificar C483, C407, C414 e C430. E o pino 3 do cristal, o out, é a saída dele. Vou anotar todos esses valores e ser a referência de placa boa. Vou pegar a placa defeituosa e vou comparar. Se todos os valores derem próximos, aí sim, vou fazer o replace do 400. Vamos lá? Achar o capacitor C483. Primeiro passo é achar o C483. Então vamos lá. Achar o capacitor C483. Eu estou com a placa boa em mãos. Então vamos começar. Vamos ligar o SMB, 20 volts, 2000 micro, e vamos começar a fazer os testes na minha placa boa. Depois partirei para a placa defeituosa. Eu vou usar a fonte de alimentação para alimentar a minha board, meu SMB. Coloco 4 volts, 100 mA, e vou ligar
Da mesma forma do cabo regulador. Negativo da fonte no negativo comum da minha board. E agora eu vou abrir o diagrama elétrico, vou procurar o capacitor C483. C483. Capacitor C483. O primeiro capacitor que nós vamos verificar no SMB para comparar se realmente vamos trocar o U400. Então vamos lá localizar o C483 no board view. Bem, o C483 está bem próximo ao CI-U400. É exatamente esse componente que está aqui, esse capacitor aqui, ó. Esse aqui é o C483. E aqui eu consigo ver o terminal positivo dele, que sai dentro do CI. Então aqui o negativo aqui é o positivo. O que eu vou fazer? Pegar o meu SMB e vou encostar aqui e vou anotar o valor do capacitor C483. Então vamos lá, medir o capacitor C483. Vamos lá então, medir o capacitor C483. 2.45 volts, 820 miliamperes, 820 microamperes, melhor dizendo, né? Então eu tenho lá 2.45 volts, 820 microamperes. Vamos partir para o outro ponto. Então já tem um ponto aqui da minha placa boa. Agora eu vou para o C407. Vou lá no Ctrl F, C407. C407, ele é o capacitor que está em cima do 400. Então eu vou lá. Está bem aqui. C407, exatamente esse capacitor. Eu vou medir também de uma vez o C407. Vamos lá. 2.99, 1409. 2.99, 1409. 2.99 volts, 1409 microamperes. Ok, C407 lido. Próximo capacitor, C414. Ctrl F, C414. O C414 está bem do lado do C483. É exatamente esse mesmo que nós medimos. Vai dar, então, provavelmente a mesma medida que nós fizemos no capacitor C483. Só para confirmar e vocês verem, é a mesma trilha, está ligado ao mesmo ponto. 2.45, 818. Perfeito. Vamos para o próximo componente, 2.45 volts. Vamos anotar aqui. Esse aqui nem vai precisar, né, pessoal? 820 micro. Próximo componente, C430. Então vamos lá. C430, do cristal oscilador. Alimentação do cristal oscilador. C430. Aqui está. Então aqui nós temos o OSC400, que é o oscilador 400, que vai oscilar frequências para o nosso CI-U400, que é o hub. E aqui eu tenho o capacitor C430, exatamente esse capacitor. Então o troubleshooter nem falou do cristal oscilador, que pode ser o nosso problema. Então a referência de tensão e corrente nesse ponto. Vamos lá então medir com SMB. 2.66, 1046. 2.66, 1046. 2.66, 1046. Ótimo. Agora vamos tentar pegar o pino 3 do oscilador. Então aqui eu tenho nele pino 1, pino 4, pino 2 e pino 3. Provavelmente aqui é o pino 3. Eu vou tentar medir aqui o pino 3 do cristal oscilador para me ter uma referência do valor do SMB dele. 2.33, 678. 2.33, 678, ok? 2.33, 678. 2.33, 678 microamperes. Então, ok. Anotamos os pontos básicos da minha placa, minha board defeituosa, e vou seguir a verificação dos parâmetros de medidas dela no nosso aparelho, verificando-se assim se existe diferença nas alimentações do 400. Existindo diferenças, nós vamos partir para a verificação das tensões. Não existindo diferenças, vou partir para a troca do CI. Ou até mesmo existindo diferença no cristal oscilador, eu posso até trocar o cristal oscilador também, ou medir a frequência com o osciloscópio para ficar mais preciso. Então vamos lá, pegar a placa defeituosa e seguir a análise de problemas. Agora estou com a minha placa defeituosa. Vamos comparar os valores lidos que nós lemos na placa boa. Como eu já estou aqui do lado do cristal oscilador,
eu já vou medi-lo aqui de uma vez também, já facilitando aqui. Então vamos lá. Cristal oscilador. As medidas é o nosso banco de dados. Então é muito bom você fazer um banco de dados no seu SMB. Pino 3, 2.33, 678. Então vamos medir o pino 3 do cristal oscilador. 3. 2.38, 742. Então deu bem próximo, não deu a diferença superior a 20%. Agora vamos ao pino 1. Pino 1 do pino 4, desculpa, né? O pino, melhor dizendo, o pino 4. O pino 4 é a tensão de alimentação. Esse pino 4 aqui, ó, vai dar 2.70, 1078. Na nossa anotação, 2.66, 1046, dentro da margem de 20%. Então aqui está perfeito. Vamos verificar os outros componentes. Por exemplo, agora o C483. Vamos lá de novo, C483. O C483 está do lado top da board, então vamos virar a board aqui. Achar o U400, ele está próximo ao U400. Essa é a nossa placa defeituosa. Já tem um pouco de fluxo aqui, que eu fiz um reflow nesse CI para verificar se ele já ia responder. Vamos medir o C483. C483, vamos lá. 2.43, 793. 2.43, 793. Bem, 2.45, 820. Pouca diferença, bem inferior aos 20% tolerável. Então, essa malha aqui não teve alteração tão grande. C407. O C407 é esse que está aqui em cima. Tem que dar próximo 2.99, 1409. Vamos medir o C407 então, que esse que está bem aqui em cima. 2.89, 1300. Também não deu tanta diferença em relação à margem de tolerância, mas deu uma alteração. 2.88, 1280. O valor teria que ser 2.99, 1409. Mas se formos olharmos o 20%, também está dentro da faixa. E agora vamos medir o último componente, C414, que é aquele mesmo, não é? Que está do lado lá do componente, que vai dando o mesmo valor. O que nós vimos? Os valores estão muito próximos. Então, provavelmente, eu não tenho uma falha de alimentação aqui, nem de clock desse CI. Eu vou partir, sim, para a troca do U400. Então, vamos lá. Proteger nossa board para trocar o CI U400. Primeiro, eu vou fazer a proteção térmica da board, fita Kapton, colocar ela no suporte, e vamos remover o BGA da nossa board. Já que estamos agora com a nossa board presa e os nossos componentes lá protegidos, vamos treinar o pick-up. Qual ponto eu vou fazer o pick-up que eu corro menor risco de mover componentes? Então eu posso estudar aqui, antes de aquecer, onde farei o pick-up. E eu posso também tirar uma foto, o microscópio me permite isso, para me certificar, além dessas cantoneiras diagonais, fazer um perfeito alinhamento. Mas aqui está bem fácil de fazer, nem vou precisar fazer isso. Então eu vou aqui agora preparar o pick-up, vou fazer o pick-up desse lado, pino 1, lado direito superior, vou aplicar um pouco de fluxo de solda pastoso para ajudar o nosso processo de remoção do componente. Estação de solda ligada na temperatura de 400 graus. Arno 1. Vou começar a fazer os movimentos de aquecimento do componente. Nossa board já está isolada, protegida. E agora vamos lá fazer movimentos circulares, primeiro para que o fluxo entre por baixo do componente. Então é muito importante eu direcionar o ar para que o fluxo entre debaixo do BGA ou do LGA. Então estou aqui aquecendo, fazendo movimentos circulares. Para que o fluxo entre os balls e a board do nosso componente. E agora eu vou começar a aquecê-lo. O pick-up farei pelo lado direito, então já vou preparar o pick-up. Vamos começar então o aquecimento, sempre fazendo movimentos circulares. Quando o ponto de fusão das soldas aqui do lado brilhar, já está na hora de eu remover o componente. Lembrando, o tempo máximo desse trabalho é 3 minutos. Entre pré-aquecimento, aquecimento e resfriamento. Todas as fases do processo de solda. Preparar o pick-up então. Não puxe o componente, não force.
Então vamos lá, movimentos leves, puxando para cima. Nosso CI, hub dos sensores. Agora nós vamos trabalhar os balls da placa. Vamos então lá aplicar o fluxo, a placa ainda está quente. Ferro de solda agora, 390 graus. E vamos trabalhar os pads da nossa board. Malha de solda. Fluxo pastoso na malha. Ela só funciona com fluxo pastoso. O ar quente e a malha também ajuda bastante a remover a solda dos balls. Cuidado, sem pressa. Não quero romper nenhum ball aqui, nenhum pad da minha board. Vamos ver como está nosso trabalho, fazendo uma leve limpeza aqui, para vermos, e vocês verem melhor também o que está acontecendo, como está se passando. Com o fluxo, o excesso de fluxo não dá uma visão muito boa do que está acontecendo. Então, para vocês acompanharem aí, vou fazer uma limpeza e ficar mais fácil para vocês verem onde nós temos que trabalhar. Aqui, um pouco mais em cima aí. Certo?
Bem, já está pronto para receber nosso novo CI agora. Nossos pads da board estão razoavelmente limpos. Já dá para a gente colocar e assentar melhor aqui com ar quente também. Vou aquecer levemente com ar quente aqui para eles ficarem mais uniformes ainda. Mais uma limpeza. Bem, já está pronto para receber nosso novo CI agora. Nossos pads da board estão razoavelmente limpos. Já dá para a gente colocar e assentar melhor aqui com ar quente também. Vou aquecer levemente com ar quente aqui para eles ficarem mais uniformes ainda. E a gente já vai estar pronto para receber aqui o novo CI. Todos os pads íntegros. Estamos prontos para receber o novo CI na nossa placa. Verificando então agora se realmente vai ser o U400 o nosso problema. Vamos partir agora para trocar o U400. Não tendo um novo, eu vou tirar o velho, fazer um rebalem nele e soldá-lo o da outra placa aqui. Então tem um velho, digamos assim, da outra placa, que não é novo, né, mas ele está em perfeito funcionamento. Então eu vou tirar esse CI de uma placa sucata, considerado como velho, mas funcionando, e vou soldá-lo aqui na nossa placa defeituosa, verificando se vai resolver o problema. Vamos lá? Fase 2, vamos lá. Estou aqui então com uma placa funcionando, onde eu vou tirar o U400 dessa placa funcionando e vou considerá-lo como usado, em funcionamento. Vou fazer o rebalem nele e soldá-lo na nossa board que nós trabalhamos na fase 1. Essa aqui então é a nossa board da fase 1, onde nós tiramos o CI. E aqui vai ser a board da fase 2, a board onde eu vou tirar o CI U400. Então vamos lá, partir para a remoção do U400 da placa considerada boa. E eu vou refazer o rebalem dele e soldá-lo na nossa placa defeituosa. Tiramos o CI e o que me interessa aqui é o CI. E agora eu vou fazer o rebalem no CI U400, ele está aqui perfeito. Vamos trabalhar o U400. Já vamos preparar o U400 para o rebalem. Vou tirar para ficar melhor para vocês verem. Acredito que aqui está melhor para vocês verem, né? Então eu vou ter que raspar um pouquinho esse pad ali. Vamos fazer a limpeza dos balls do U400. Ok. Com o nosso aplicador,
Vamos limpar o CI 400, verificar como está o estado dos seus balls. Cuidado para não dar choque térmico no CI, deixe ele esfriar um pouco para limpá-lo com álcool isopropílico. Então vamos lá verificar se já está pronto para fazermos o rebalem. Fazermos o rebalem nele para soldarmos na nossa placa que não funcionam os sensores. Nenhum sensor funciona na nossa placa. Então estamos aí com o CI já limpo, pronto para fazer o rebalem e soldá-lo na nossa placa defeituosa. Então estamos aí com o 400 limpo, já estou aqui com a forma de rebalem do S8. Eu já estou com a forma de rebalem do S8. Vamos fazer o rebalem no S8. Para fazermos o rebalem no S8, o primeiro ponto é achar no stencil os pontos correspondentes a esse IC. Então tem que achar a forma aqui correta para o número de balls desse IC. Bem, já achamos a forma do 400. Então aqui a parte escrita para frente. Vamos agora fazer um suporte para que o nosso CI fique bem preso no stencil. Então vou pegar uma fita reflexiva, vou descolá-la do adesivo da cola do adesivo que ela tem, vou descolar a fita da proteção do adesivo, melhor dizendo. Vou colocar a cola, a parte da cola para cima. Vou colocar o meu CI exatamente em cima dessa fita. Ou seja, a cola está para cima. E agora eu vou posicionar o meu stencil exatamente alinhado em cima dos balls do 400. Então eu vou colocar lá exatamente na posição correta para fazermos o rebalo. Agora pressione para baixo, para que a cola cole no stencil. Então eu vou ter agora o stencil colado com o chip. Isso vai facilitar muito o meu rebalo. Vamos então agora fazer o rebalem. Vamos preparar aqui, fazer mais uma breve limpeza aqui também, para tirar todo o resíduo de sujeira que pode atrapalhar sim no meu rebalem. Vou colocar um pouco de álcool para lavar um pouco melhor. Agora vamos aplicar a solda em pasta. Aplicar a solda em pasta e vamos fazer o rebalem. Temperatura do ar quente agora, 350 graus. Vamos aplicar então a solda em pasta. E agora vamos tirar o excesso com cuidado. E agora vamos lá fazer o rebalem no nosso componente. Movimentos circulares. Em ambos os lados. Só não gostei muito desse primeiro aqui, parece que ele ficou pequeno. Pronto, fizemos o rebalem aqui. Posso dar uma melhorada naquele primeiro que eu achei que está estranho lá. Vamos lá dar uma melhorada nele.
Bem, agora parece que ficou bom. Vamos então agora preparar para remover o nosso U400 do nosso stencil. Descolamos aqui, o U400 está colado no nosso stencil. Precisamos agora de um desmoldante. Eu vou usar o próprio álcool para fazer isso. Álcool isopropílico. Álcool isopropílico. Vou inclinar levemente o stencil. Agora com uma agulha, uma pinça com a ponta bem fina. Vou fazer um leve movimento no chip para que o chip saia. Bem, nosso chip saiu. E agora vamos fazer o acabamento final e verificarmos como ficou o nosso rebalem. Vamos lá dar o acabamento para verificar se o nosso rebalem ficou bom. Um pouco de fluxo pastoso. Vamos lá fazer o acabamento e verificar nosso rebalem. Vamos esperar o chip esfriar um pouco para fazer a limpeza dele e verificar se o rebalem ficou bom. Para soldarmos então o U400 na nossa board, que não funciona nenhum tipo de sensor. Bem, vamos lá. Limpando com bastante cuidado o nosso IC. Bem, então está aí. Estamos prontos para soldar o nosso IC na nossa board. Na nossa board defeituosa. Rebalem feito com sucesso. Vamos então agora soldar o nosso IC na nossa board. Aqui estamos com a nossa board. Então o que eu vou fazer? Aplicar um pouco de fluxo pastoso no centro. Proteger nossa board da mesma forma que tínhamos protegido anteriormente. Então não pode esquecer disso. Eu sempre tenho que proteger a board. Não tem economia. Não economize proteção na board. É muito importante você não economizar nessa hora. E agora vamos lá. Posicionar o IC. Pino 1, lado direito superior. Vamos rodar ele aqui. Pino 1, lado direito superior. Aqui está o pino 1. Vamos colocar na posição de acordo com as duas cantoneiras que temos na extremidade. Bem, aí está.
mais ou menos na posição centralizado. Quando nós colocarmos o ar quente, eu vou posicioná-lo melhor. 400 graus, tínhamos mudado para 350, agora vamos colocar 400 graus. E vamos fazer o processo de solda do nosso U400, que é o hub dos sensores. Vamos lá então, movimentos circulares. Movimentos circulares. Lembrem-se que o ponto de fusão agora está menor, pois estamos agora usando liga Thin Lead, ponto de fusão 183 graus. Deixa a placa esfriar. Vamos dar o último processo de aquecimento para garantir que ele está soldado. Ok, nosso 400 foi soldado com sucesso. Vamos agora efetuar uma limpeza na board. Esperar a board esfriar um pouco. Vamos efetuar uma limpeza na board e fazer o posterior teste de sensores. Se os sensores vão voltar a funcionar após a troca do 400. Não dê choque térmico na board, então é muito importante você não fazer isso. Já que a board esfriou, vamos lá então limpar um pouco a região que nós trabalhamos. Para fazermos o teste final, pino 1 para cima, bem centralizado. Vamos limpar bem toda a região, escorrendo o líquido para o lado de fora da board. Então estou lavando, puxando para fora. Todos os componentes do lado foram bem protegidos. O nosso CI, o 400, foi trocado com sucesso. Vamos então fazer o teste no aparelho. Segue o vídeo. Bem, então estamos aqui no teste ao vivo do aparelho. Ele não morreu, né? Então estamos aqui continuando o vídeo aí sem nenhum corte, para vocês verem que é a placa que nós trabalhamos. É importante ter esse cuidado para a sua placa não morrer na sua mão. Então vamos lá fazer os testes na nossa troca do U400. Asterisco quadrado 0, asterisco quadrado. Verificar se o nosso serviço de troca do U400 deu certo. Primeira vez que a gente liga, ele vai demorar um pouquinho para entrar no modo de teste de engenharia. Vamos aí testar. E aqui estamos com a nossa placa, onde nós sacamos o CI. O nosso CI antigo está aqui também na fita cap. Vamos lá verificar se o nosso processo deu certo. Vamos lá então. Receive sensor. Opa! Bingo! Nós temos aí o nosso reparo efetuado com sucesso. É muito gratificante quando a gente faz um procedimento na análise correta, no processo correto, com a técnica correta,
e a gente consegue passar para vocês o sucesso. Mas também vivemos de erros, nem sempre vivemos de acertos. Então, nunca desista caso você não tenha sucesso. Batalhe, persista, insista e o sucesso será alcançado com a glória. Muito obrigado por participarem do nosso treinamento EAD e até uma próxima. Obrigado.